Oi, pessoas! Espero que vocês estejam bem. Estou bem, graças a Deus. E hoje eu fiz umas questões de química e eu queria muito compartilhar com vocês alguns meus erros, alguns meus acertos. Esse é o Papo Solto de Química e pra quem não sabe, eu vou comentar algumas besteiras que a gente não pode errar em algumas questões e são assim, variados, não seguem uma sequência, embora que eu sempre vou dar um contexto para aquilo que eu tô falando. Eu não vou ler a questão e basicamente é isso, só foi um resumo para vocês. Eu acabei de fazer uma questão sobre substâncias puras versus misturas. Enfim, esse assunto é fácil, mas eu queria falar de uma forma para que a gente não esqueça mais, sabe? Substâncias puras, elas são representadas por fórmulas e elas têm propriedades físicas bem constantes. Quais são essas propriedades físicas? Os pontos de fusão e ebulição, por exemplo, eles são constantes na água. Os pontos de fusão, né, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, e os pontos de ebulição, né, é quando a água passa do estado líquido para o estado vapor. Então, nessas condições, os patamares são bem definidos porque essa variação se dá a uma temperatura constante, diferente das misturas, que elas não têm fórmulas e os patamares delas são bem distintos. Por exemplo, para se passar uma mistura do estado líquido para o estado gasoso, ela vai variar essa temperatura com o mudar da substância, né? Fisicamente falando. Mas existem algumas substâncias que é aí que tá, que são pseudos, sabe? Elas são falsas, elas se comportam como se fossem substâncias puras, mas na verdade elas são as misturas. Por exemplo, a mistura eutética, ela apresenta o ponto de fusão dela constante, mas o ponto de ebulição dela varia. Então, ela tem uma tendência a ser uma substância pura, mas não é, porque tem um patamar que é diferente, ou seja, o ponto de ebulição dela é variável, enquanto de fusão não. Já a mistura azeotrópica é o contrário, ela apresenta uma temperatura de ebulição constante e a temperatura de fusão dela varia. Isso não ocorre na eutética. Então, para ficar bem fixados, eutéticas é onde a ebulição varia. Eutética, ebulição. A minha segunda questão foi sobre as partículas alfa, beta e gama. Então, só queria lembrar para vocês o número de massa e o número de atômico de cada um. O número de massa da partícula alfa é 4, enquanto o número atômico é 2. O número de massa da partícula beta é 0, não tem, enquanto o número atômico é -1. E gama não tem massa e nem tem número atômico, né? Então, se você não sabe muito bem esse assunto, quer se aprofundar, pesquisa aí sobre fusão nuclear, e com certeza vai ter algo falando sobre. Já a minha quinta questão, porque a quarta, a terceira provavelmente foram muito fáceis e se vocês quiserem eu comento mais, mas enfim, no momento não é necessário. Falava sobre a tensão superficial. E como é que tem essa tensão superficial na água que faz com que um besourinho fique ali como se estivesse em pé, banhando e tal? Isso é a ligação entre as moléculas, né? E a água tem, não é uma ligação forte, obviamente, né? As ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. E falava de uma questão sobre sabão e detergente, que ele reduz essa tensão, né, superficial. E primeiramente eu queria meio que enquadrar vocês aqui no contexto da questão, falando um pouquinho sobre o sabão e o detergente. O sabão e o detergente são biodegradáveis, sim, exceto o detergente ramificado, ele não é biodegradável. Mas basicamente eles têm uma cabeça polar, se vocês colocarem aí no Google vocês vão ver, e uma cauda polar. Essa cauda polar são formadas pelos hidrocarbonetos, né? Elas se juntam com o óleo e que há uma substância polar. E a cabeça é uma substância polar que tem afinidade com a água, sabe? O detergente, então, ele quebra essas ligações. Que ligações? Essa tensão superficial que existe entre a água e o óleo. Por quê? Porque ele tem uma função que se chama surfactante. É uma palavra meio grande, mas basicamente é para dizer que está quebrando essa tensão superficial ou uma função tensoativa, que é a mesma coisa. E aqui vem um extra, né? Tipo assim, a diferença entre o sabão e o detergente. Além dos grupos funcionais serem diferentes, mas o sabão, ele deriva, né, dos óleos e da gordura, enquanto o detergente vem do petróleo, sabe? Então tá aí uma curiosidade, talvez caia, talvez não caia, mas basicamente é isso.
Enfim, concluí por aqui, né? A outra questão era sobre chuva ácida e eu vou fazer um vídeo só sobre, mas obrigado por ficar e não esqueçam Deus em primeiro lugar sempre.